Salve, salve a todos, Giro Futebol na área para mais um vídeo nessa terça-feira, onde nós vamos trazer as notícias do Vasco sempre em primeira mão. Então conto com a presença de todos vocês para assistir esse vídeo do início até o fim e aquele recado importante, deixe o seu comentário e se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações além do like. Vasco e Flamengo vão se enfrentar no sábado de carnaval pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E já existe polêmica em relação a esse jogo, principalmente em relação a onde será o mando de campo, qual estádio que o Vasco irá enfrentar o Flamengo com o seu mando de campo no primeiro jogo da semifinal. O porquê disso? O BEP rejeitou o pedido do Vasco em mandar o jogo para São Januário e com isso o Vasco não demonstra interesse em mandar o seu jogo, mesmo como mandante, para o Maracanã. Até porque a diretoria do Vasco enxerga que daria privilégios ao time do Flamengo por o Flamengo estar acostumado a jogar no Maracanã. E dentro desse devido aparece o Nilton Santos, o Engenhão, como uma grande possibilidade. É lógico que isso ainda não foi definido. Para o Vasco é uma condição interessante, porque eles gostariam de jogar em São Januário e foi recusado. A princípio vai existir uma conversa entre a Federação do Estado do Rio de Janeiro e o Vasco vai ver se vai conseguir convencer tanto a Polícia Especial que faz a segurança dos estádios e a própria federação se realmente esse jogo será para São Januário ou vai acabar acontecendo de ir para o estádio Nilton Santos. Se for para o estádio Nilton Santos, o Vasco aparentemente vai ter um grande problema por dois aspectos. Primeiro, a grama sintética, que o Vasco não está acostumado, e a grama sintética do estádio Nilton Santos ela é de muita velocidade. E isso favorece muito o estilo de jogo do Flamengo. Ao mesmo tempo, o Vasco vê numa possibilidade de mandar o jogo para o Nilton Santos, principalmente pela questão ali do interesse em relação à diretoria do Vasco que tem com algumas pessoas ligadas à SAF do Botafogo. Mas vamos dar detalhes nos próximos dias. Zé Gabriel está de saída do Vasco. O volante assinou a sua rescisão contratual com o Cruz Maltino. Inclusive, Zé Gabriel já aciona o Vasco na justiça através de atrasos de fundos de garantia e direito de imagem que acumulam um pouco mais de 5 milhões de reais. Zé Gabriel iniciou aqueles 3 primeiros jogos no Campeonato Estadual no Carioca e ao mesmo tempo não conseguiu sobressair. Foi emprestado ano passado para o Coritiba, onde ele conseguiu render muito bem através do técnico Jorginho, mas quando o técnico Jorginho foi mandado embora, o Coritiba não se sentiu confortável em permanecer com o volante e devolveu ao Vasco. E o Vasco sempre tinha um interesse até mesmo de negociá-lo, porque era uma contratação da própria 777 na época, um jogador que tinha um contrato longo até o final desse ano, mas tinha vencimentos a caso acima de 200 mil reais. Vamos falar de um outro jogador que vive um drama dentro de São Januário e pode acontecer, sinceramente, dele estar de saída do Vasco. É o volante meia Maxime Domingues. Ele foi contratado com status de solução dos problemas no meio do ano passado. Inclusive, a janela de correção que o diretor de futebol Marcelo Santana havia colocado ano passado foi feita através de Maxime Domingues, que veio através do Gil Vicente de Portugal, e o Jean David. E Maxime Domingues, desde lá do ano passado, com o comandante Rafael Paiva, não vinha conseguindo ter oportunidades, e dessa vez, com relação a essa equipe, com o Carille, teve alguns minutos no início do campeonato estadual, mas aparentemente não conseguiu consolidar a sua vaga nem nos titulares e nem entrando ali pelos relacionados no segundo tempo. É um jogador que não foi relacionado aí para a última rodada. E, inclusive, os pais que tinham vindo aqui para o Rio de Janeiro ver o seu filho jogar não tiveram essa possibilidade, até porque ele nem foi relacionado para o jogo
contra o Botafogo em São Januário, onde o Vasco venceu por 1-0, gol do Verratti, e existe um dilema: o que fazer com Maxime Domingues. Aparentemente, ele revelou para a comissão técnica que o problema da temperatura do estado do Rio de Janeiro está atrapalhando, principalmente porque ele tem outro clima lá em relação a Portugal e não a condição simplesmente aqui do Rio de Janeiro. Então a diretoria, através da comissão técnica, vai tentar ver uma possibilidade de empréstimo desse jogador. Falando um pouquinho sobre a questão da contratação que foi apresentada de forma oficial, o atacante Nuno Moreira é definitivamente jogador do Vasco. O Vasco vai pagar 20 milhões de reais através do clube Casa Pia. E existe uma grande possibilidade de Nuno Moreira ser relacionado para esse clássico de sábado contra o próprio Flamengo, ou no Engenhão, ou no Maracanã, ou em São Januário. Nuno Moreira tem características que hoje o elenco não tem, de ser um atacante pelo lado que consegue ter uma boa finalização de fora da área. E isso foi um pedido muito atento do Fábio Carille em relação à carência dentro desse elenco de pontas. Nuno Moreira e Benjamin Garré foram contratados para isso. Inclusive, Benjamin Garré já está registrado no BID. Ele pode sim ser relacionado para esse clássico no sábado de carnaval. E Nuno Moreira, inclusive, está sendo aguardado boa parte da documentação vinda do Casa Pia para que o Vasco consiga regularizar esse atleta e ele esteja apto a enfrentar o Flamengo no sábado. Então esse foi o Giro de Notícias. As notícias do Vasco é sempre aqui no Giro Futebol, então deixe seu like, deixe o seu comentário e, muito importante, compartilhe e divulgue para mais e mais vascaínos sempre as notícias atualizadas do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama.